a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Em Gênesis 28, versículo 10. Glória a Deus. Gênesis 28, 10 também. Palavra bem conhecida dos irmãos. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era suposto. Bom, eu estou tão ruim já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posto na terra uma escada, cujo topo atingia ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que eu te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus e a portas dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto do travesseiro, e erguiu uma coluna sobre o cume, cujo topo entornou azeite, e ao lugar cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Glória a Deus, amém? Que você possa aplaudir a palavra do Senhor. Santíssimo Deus, soberano Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor. Graças te damos, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de estar na Tua presença, ó Pai, e dizer que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, ó Pai, nessa manhã, ó Pai. Só o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória, e por isso estamos aqui, Senhor, não por nós, ó Pai, mas pelo Senhor, ó Pai. Se eu possa, Pai, me usar com poder e autoridade, Senhor, que não seja aquilo que eu quero falar, que não seja aquilo que seus filhos querem ouvir, Senhor, mas que seja aquilo que Teu Espírito Santo, Pai, tem para falar em nossos corações, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, é que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa, irmãos, do coração de Deus aos nossos corações. Glória a Deus. Quem não conhece essa história de Jacó em Betel, glória a Deus. Betel ali significa, como nós lemos aqui a palavra do Senhor, casa de Deus, amém? E ela aparece principalmente aqui na história de Jacó, glória a Deus. E irmãos, quem era Jacó? Glória a Jesus. Irmãos, conhece, glória a Deus, Jacó, aleluia, a qual a palavra de Deus nos fala aqui, né? Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque, de Rebeca. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Jacó, a nascer ali, né? Jacó é gêmeo do seu irmão Esaú. E a palavra de Deus diz ali que quando Jacó nasce, ele nasce grudado ali, né, aos calcanhares de Esaú, de seu irmão. E por essa atitude ali, meus irmãos, por ter nascido dessa maneira, a palavra do Senhor diz ali que é-lhe dado o nome de Jacó. Glória a Deus, aquela criança, a qual significa ali trapaceiro, né? Segurador de calcanhar, suplantador. E
Nós vemos isso, irmãos, esse nome de Jacó, enganadoso, como que é mesmo? Suplantador, segurador de calcanhar, uma pessoa que engana, que enrola as pessoas. Nós vemos isso se refletir na vida dele lá na frente, mais tarde, quando a palavra de Deus diz aqui em Gênesis 25, 31, glória a Deus, quando Jacó compra ali a primogenitura de seu irmão, glória a Jesus. A palavra de Deus diz ali que Esaú chega de uma caçada, porque a palavra de Deus diz que Esaú ali era caçador, homem do campo, porém Jacó era um homem pacato que ficava no seu lar ali, cuidava do seu rebanho. E a palavra de Deus diz ali que Esaú chega cansado ali de uma caçada, com fome, e chega a ter ali Jacó, e surpreende Jacó ali cozinhando, de repente Jacó estava ali de fazer um cozido ali, glória a Jesus, e ele pede esse cozido, essa comida ali para Jacó, glória a Jesus, e fala ali que estava morrendo de fome, porque se ele não desse ali a comida, ele morreria. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que Jacó ele usa de astúcia com seu irmão. Aí começamos a enxergar, ver o porquê, o significado de Jacó. E ele vê ali e faz uma proposta para o seu irmão, glória a Jesus, aproveitando ali a vulnerabilidade dele ali, a fome dele ali, e faz uma troca. Fala assim: olha, eu te dou se você passar a mim o seu direito de primeiro filho, da primogenitura. E ali Esaú não pensa duas vezes, não, eu troco, não tem problema não, mas eu quero comer. E ali, irmãos, dá-se também, assim você começa a observar também, que Jacó era um homem ali trapaceiro, enganador ali, esperto, gosta de levar vantagem em cima das pessoas, porém também é um homem ligado às coisas de Deus, preocupado ali das coisas do Senhor, glória a Deus, espiritualmente ali falando, preocupado com as coisas do Espírito, porque ele sabia ali que ele tomando direito, a primogenitura ali do irmão, o direito de primeiro filho, lá na frente também, ele teria direito às bênçãos do Senhor, que viria através ali do seu pai Isaac, glória a Deus. Contrapartida também, irmãos, nós vemos também Esaú, glória a Jesus, que dá-se a entender ali que Esaú também não se preocupava tanto com as coisas do Senhor, tanto, irmãos, que ele trocou ali o seu direito de primeiro filho, seu direito ali de receber as bênçãos do Senhor, por um prato de lentilha, para satisfazer ali, glória a Deus, a sua fome, porque ele estava com fome, irmãos. Eu creio que ele não ia morrer de fome ali, mas ele pensou primeiramente ali na carne e esqueceu das coisas do Espírito. E Jacó ali, como esperto, sabendo que ele podia ser abençoado mais ainda lá na frente, através de seu pai, glória a Deus, e fez essa proposta ali para o seu irmão. E pela segunda vez, irmão, nós também vemos ali na frente, glória a Jesus, Jacó, dando uma de esperto também em relação ao seu irmão, glória a Jesus, quando lá na frente, ele ali junto com a sua mãe, Rebeca, vê ali que seu pai está prestes a abençoar Esaú, Jacó chama, glória a Deus, Isaac chama Esaú ali e fala que quer abençoar ele antes que ele morresse, e propõe que ele vá, busca ali uma caça para ele comer, que quando ele voltasse ele ia abençoar Esaú. E sua mãe, juntamente ali com Rebeca, vendo que era o momento ali dele ser abençoado, que aparentemente ali a sua mãe gostava mais de Jacó do que de Esaú, glória a Deus, Rebeca ali, e ela trama esse plano ali com seu filho, glória a Deus, de se fazer passar por Esaú, mais uma vez Jacó ali, passando a perna em Esaú.
e a gente entendendo ali o significado da palavra dele. E a palavra de Deus diz ali, irmãos, o significado do nome dele. E a palavra de Deus diz ali, irmãos, que ele, junto com a sua mãe, engana. Os irmãos conhecem a história, né? Isaac, e ele é abençoado no lugar de Esaú. E a palavra de Deus diz, irmãos, que quando Esaú volta da sua caçada e vai ser ao encontro do pai para ser abençoado pelo pai, ele fica sabendo ali que outra pessoa tomou, né, a sua bênção. Outra pessoa se fez passar ali, glória a Jesus, por ele, por Esaú, e era seu irmão Jacó. Glória a Jesus. E a palavra de Deus diz ali que ele fica irado. Ele fica irado ali, glória a Deus, e promete que vai matar o seu irmão. Porque ele insiste ali com seu pai, né, não sobrou nenhuma bênção ali para mim, não tem nada aí para o senhor me dar, pai. Falou, não, a bênção eu passei para o seu irmão. Ele fica irado ali, irmãos, porque Jacó, o enganador, mais uma vez, né, usou ali de estratégia, de astúcia, e enganou não somente o seu irmão, mas enganou seu pai também ali junto com a sua mãe. Glória a Deus. E ali Esaú promete vingança. Fala, olha, quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Eu vou matar, porque o que ele fez não é certo, ele roubou a minha bênção. O que vai ser de mim? Não sobrou nada para mim. Se cumprindo a palavra de Deus, né? Lá no começo, que a palavra de Deus diz que o mais novo, né, o mais velho serviria ao menor. Mas eu creio que Deus ia fazer da sua maneira. Eu creio que Deus, né, para Deus nada é impossível. Deus ia criar uma maneira de isso acontecer, mas ele quis passar por cima do Senhor e enganou ali mais uma vez, né, seu pai, o seu irmão. E a palavra de Deus diz, irmãos, glória a Deus, que a sua mãe ali fica com medo de Esaú matar seu filho amado, seu filho querido, e propõe ali para Jacó, para ele fugir, para ir para a terra do seu irmão Labão, para Padã-Arã, sair ali, né, no meio da sua parentela ali, do seu pai, do seu irmão, com medo que ele morresse ali. E mais uma vez, né, Rebeca inventa uma história ali, glória a Jesus, olha, em vez de ajudar seu filho ali e consertar o erro, não, mais uma vez ali, Rebeca engana o seu esposo para ajudar o seu filho ali, e inventa uma história que não queria que Jacó casasse com as mulheres ali daquele lugar, que não gostava daquelas mulheres, e que Isaac mandasse ele ir para a terra, né, para Padã-Arã, para a terra do seu irmão Labão, para ele casar com as mulheres de lá. Mas na verdade a intenção dele, né, dela, era que ele fugisse da presença ali de Esaú para não morrer. Glória a Deus. E Isaac acredita ali na versão da sua esposa e abençoa mais uma vez Jacó e deixa ele partir, né, ao encontro ali da família do seu tio de Labão. Glória a Deus. Aí você começa a entender, irmãos, né, o porquê do significado, né, do nome de Jacó, enganador, suplantador, né, segurador ali de um calcanhar, porque realmente era um rapaz que gostava de levar vantagem em tudo. Glória a Deus. Como muitas pessoas a gente vê por aí, tudo, né, leva vantagem. Tudo que vai passar ali, não, eu tenho que sair bem sucedido nisso. E infelizmente até muitos servos do Senhor, irmãos, pensam dessa maneira. Glória a Deus. E o Senhor está olhando, né? E a gente, glória a Deus, né, acabamos sofrendo consequências de tudo aquilo que muitas das vezes a gente fazemos. Glória a Deus. Nós plantamos aqui para colher lá na frente, porque o Senhor é justo, meus irmãos. E a palavra de Deus diz, em Gênesis 28, aqui 16, 17, nós lemos, glória a Deus, que Jacó, né, indo de caminho, né, indo ao encontro ali da família da sua mãe, indo de encontro a seu tio ali, Labão, ele para num lugar, irmãos. Glória a Deus, nós lemos aqui a palavra do Senhor, glória a Deus,
E ali, cansado, ele pega uma pedra ali, né, e coloca como travesseiro. E a palavra de Deus diz que ali ele tem um encontro com Deus. E ali em Betel, irmãos, ele sonha, e naquele sonho ali Deus mostra para ele, né, a palavra de Deus diz, nós lemos ali, glória a Jesus, que desce uma escada ali, glória a Jesus, desce uma escada ali naquele lugar, e Jacó vê, glória a Jesus, né, anjos subindo e descendo, glória a Jesus. E ali o Senhor fala com Jacó. E ali Jacó tem o seu primeiro encontro com Deus. Glória a Jesus. Jacó tem primeiro o seu encontro com Deus. Jacó conhecia Deus, glória a Jesus, ali de ouvir falar, né? Daqueles que seus pais falavam ali, né? Do seu história do seu avô Abraão. Ali eu creio que ele cresceu ouvindo a história de Abraão, glória a Deus, a história de Isaac, glória a Jesus. Agora, Jacó, o enganador, o suplantador, o segurador de calcanhar, ele tem o encontro ali com Deus em Betel. Agora esse encontro vai fazer toda a diferença ali na vida, glória a Jesus, de Jacó, glória a Deus. E Betel ali, irmão, significa a presença de Deus, o encontro entre o céu e a terra, glória a Jesus. Betel ali, irmãos, inicia uma transformação na vida de Jacó. Não foi uma transformação ali instantânea, glória a Deus, mas Deus começa ali a trabalhar na maneira de pensar. Um homem que não tinha, assim pode-se dizer, compromisso ali com Deus, começa a ter um contato com o Senhor ali. Ele começa a entender quem era o Deus, né, de seu pai Abraão, do seu pai Isaac e do seu avô Abraão. Glória a Jesus. E Jacó, irmãos, não fica perfeito ali naquele lugar, né? Ele não se transforma. Ele ainda vai passar por problemas, por situações, ainda vai enganar mais na frente, mas um homem, né, parcialmente ali transformado, que começa ali, né, ter as suas experiências com Deus, depois que passa ali por Betel, glória a Deus. Mas Betel, irmãos, é o ponto de partida, glória a Deus, do processo que mais tarde vai levar a Jacó ali a encontro com Deus em Peniel, glória a Jesus, a qual Deus ali mais tarde ali na frente muda o nome de Jacó, e ele não é mais Jacó, glória a Deus, um enganador, né, o suplantador, o segurador de calcanhar que enganou o seu pai, né, juntamente com a sua mãe ali, mas ele vira Israel, glória a Deus, né, aquele que lutou com Deus, glória a Jesus. E os irmãos conhecem a história. A palavra de Deus diz ali que o anjo desce ali, né, o próprio Deus desce ali e luta ali com Jacó, e ele abençoa Jacó e muda o nome dele, glória a Jesus. E Jacó, irmãos, ali depois de Betel, glória a Deus, ele muda ali de fugitivo para alguém acompanhado por Deus, glória a Jesus, né? Fé herdada, porque Jacó, ele tinha fé ali, como eu falei para os irmãos, mas era uma fé ali herdada, né, pelos seus antepassados. Ele conhecia Deus ali, como eu falei, por ouvir, glória a Deus, mas ele teve um encontro com Deus, e agora ele tinha uma fé pessoal. Não era mais por ouvir falar, ele realmente teve um encontro com Deus, e realmente ele tinha fé em Deus, ele acreditava no Senhor, porque ele teve uma experiência com Ele. E é mesmo assim, irmãos, sempre quando eu tenho oportunidade, muitas das vezes para falar, principalmente com os jovens servos do Senhor, né, com os jovens filhos de clientes, né, de obreiros da casa do Senhor, né, muitas das vezes os jovens conhecem ao Senhor por ouvir falar, glória a Deus, né, porque seus pais são cristãos, né, os seus avós foram cristãos, e eles vão para a igreja ali, porque os pais levam. Igual eu falo sempre para o meu filho, né, olha, você tem que ter um compromisso com Deus,
Você precisa realmente conhecer ao Senhor, porque Jacó ele conhecia só por ouvir falar, mas Jacó teve uma experiência com Deus. Glória a Jesus. Que os jovens possam pedir, querer ter realmente esse encontro com o Senhor. Que os jovens, servos do Senhor, queiram realmente. Eu achei bonito, que já tem um mês atrás, quando a nossa irmã veio aqui e aceitou a Jesus. Glória a Deus, a filha do nosso irmão Leandro. E ela queria aceitar Jesus, porque lá atrás ela aceitou por aceitar, por impulso. Mas ela queria realmente ter esse encontro com Deus. E é isso mesmo, irmãos. O jovem precisa querer ter esse encontro com Deus, sabe, ser realmente um adorador. Eu fico agoniado quando nós estamos no louvor e eu olho, às vezes vejo os jovens da igreja, um assim, outro assim, não participando do louvor, não aclamando ao Senhor ali, adorando a Deus, como se estivesse vindo para a igreja empurrado e veio porque o pai e a mãe trouxe. E não, tenha esse encontro com Deus, queira participar do corpo de Cristo, ser igreja do Senhor. Glória a Jesus. Não vem simplesmente porque o pai e a mãe querem que venha, não, mas venha ter um encontro com Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu oro a Deus, eu oro ao Senhor, para que Deus levante jovens, valorosos na presença do Senhor, não somente aqui, mas em vários lugares, realmente sejam servos por Deus. Aleluia, que não precise passar, sabe, por um processo que Jacó também passou, por um processo difícil. Porque Jacó, ali, quando ele teve encontro com Deus em Betel, ele estava ali fugindo. Foi um momento de desespero que ele entendeu o coração de Jacó naquele momento. E ali ele teve um encontro com Deus. Através de todo o processo, Deus levou ele ali até Betel, que ele teve encontro com Deus. Glória a Deus. E Jacó, irmãos, que depois de encontro com Deus em Betel, um homem que andava sem direção, caminhou ali para a casa do seu tio, glória a Deus, sem direção, e se tornou um homem com um propósito. Uma jornada ali que seria sem direção, foi uma jornada de propósito. Glória a Deus, aleluia. E os irmãos conhecem a história de Jacó, sabe, lá na frente os processos que ele passa ali, glória a Deus, com o seu tio Labão, começa a colher ali os frutos daquilo que ele plantou, que da mesma maneira que ele foi, que ele enganou ali o seu pai Isaac, glória a Deus, e seu irmão Esaú, ele é enganado ali também pelo seu sogro, o Labão, que se tornou seu sogro, seu tio, que acabou se tornando seu sogro, ali enganou ele ali. Glória a Deus, que ele teve que trabalhar ali 14 anos para ter realmente ali a sua esposa ali amada, porque ele fez um acordo ali com Labão de trabalhar 7 anos ali, glória a Deus, por Raquel, e ali o seu tio ali o engana, na noite de núpcias ali, casa e pega a filha mais velha ali, glória a Deus, ele se casa com a mulher que ele não amava. E ali ele vai falar ali com Labão deixa, você não, tudo bem, porque aqui é costume, não tinha como dar a minha filha mais nova para casar com você e deixar a mais nova solteira, não é assim que a gente faz. Porém, daqui uma semana você vai ter a Raquel, porém você vai ter que trabalhar mais 7 anos, para pagar, o salário que você vai receber, é o preço que eu estou cobrando para você casar com Raquel. E ali ele é enganado de novo, glória a Deus, aleluia. Mas nós vemos, irmãos, a vida de Jacó, glória a Deus, um homem abençoado, glória a Deus, continua passando por processos, glória a Deus, ali com a sua família, os irmãos conhecem bem a história de José, quando os seus filhos ali, matam o seu filho, vende o seu filho amado, engana ali seu pai, olha ele sendo enganado de novo, passando, colhendo os frutos daquilo que ele passou, glória a Deus. E ali na frente também, glória a Deus, você vê o processo que ele passou ali com a sua filha, quando ela foi estrupada ali, e seus filhos se reúnem, matam o pessoal daquela cidade, ele tem que fugir daquele lugar, mas ele é diferente.
né? Betel ali transformou o coração daquele homem. Glória a Deus. E vemos, irmãos, o quanto ele é abençoado quando nós lemos a história de José. Glória a Deus. Ao qual o Senhor, através ali de José, guardou toda a família ali de Jacó. Glória a Deus. Aleluia. E hoje, meus irmãos, glória a Jesus. Quem é o nosso Betel? Glória a Deus. Jesus Cristo. Glória a Deus. E a palavra toda, irmãos, né, nós já falamos aqui na igreja do Senhor, todo o Antigo Testamento sempre aponta para Cristo. Sempre apontou para Cristo, para Cristo, para Cristo. Aquele a qual o Senhor tinha prometido lá na queda, né, de Adão e Eva, que ia enviar, né, o filho ali da mulher que ia pisar na cabeça da serpente, Jesus Cristo, que hoje é o nosso Betel. Glória a Deus. E você vê assim, irmãos, glória a Deus, em João 14, versículo 6, glória a Deus, quando Jesus fala ali, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E ali, aquela escada ali, glória a Deus, simbolizava Jesus Cristo, porque Jesus, irmãos, morreu por nossos pecados, e ali não há outro, né, que pode intermediar o homem a Deus, senão Jesus Cristo. Só Jesus Cristo leva, glória a Deus, o homem a Deus. Glória a Jesus. E quando ele fala ali, irmãos, eu sou o caminho, em Betel, Jacó viu uma escada ligando o céu e a terra. Esse caminho, glória a Deus, Jesus, essa escada é Jesus Cristo. Glória a Jesus. E a escada, irmãos, né, não é mais um sonho ali, não é mais um objeto, tem um nome, é Jesus. Glória a Deus, essa escada que nos leva, aleluia, ao encontro do Senhor. O nosso Betel hoje é Jesus Cristo. Glória a Deus. E para nós, irmãos, ter esse encontro com Deus, para nós, como a nossa irmã falou, para a gente passar esse caminho, né, apertado, esse caminho estreito, só através de Cristo, não há outro mediador. Glória a Deus. E a partir do momento, irmãos, que nós temos um encontro com Cristo, quando nós temos um encontro, glória a Deus, com Betel, né, o nosso Jesus Cristo, o nosso caminho muda. Glória a Deus. Da mesma maneira que foi, né, com Jacó, Jesus Cristo é o nosso Betel, irmãos. Glória a Deus. Eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho e a verdade, Jesus Cristo disse. Jacó vivia, irmãos, na astúcia, ali no engano. Glória a Jesus. E em Jesus Cristo, irmãos, não há engano. Glória a Deus. Quando Jesus Cristo, né, entra em nossas vidas, glória a Deus, Ele traz toda a verdade. Aleluia. Ele é o caminho e é a verdade, irmãos. Vamos ler aqui em João 1, 14. Glória a Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como Filho unigênito. Glória a Deus. Ele é a verdade, irmãos. Glória a Deus, que nos leva ao encontro com Deus. Jesus Cristo, irmãos, é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. E Ele fala, irmãos, eu sou a vida. Glória a Deus. Em Betel, Jacó estava fugindo, com medo, quase sem expectativa de vida, irmãos. E Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo, irmãos, é o que nos traz vida. Aleluia. Jesus Cristo é aquele que nos transforma, irmãos, e nos dá um objetivo de vida. O homem sem Jesus Cristo, ele anda sem direção, sem caminho, sem perspectiva de vida. Mas Jesus Cristo, irmãos, é aquele, aleluia, a qual muda a nossa história. Jesus Cristo que dá um sentido para a nossa vida, para o nosso caminhar. Glória a Deus. E Ele quer, irmãos, que nós deixamos Ele entrar dentro dos nossos corações.
Jesus Cristo, aleluia, quer mudar a minha e a sua história. Nós somente nós devemos, abrir o nosso coração para o Senhor. Glória a Jesus. Devemos estar na presença de Deus, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, irmãos, a verdade e a vida. Não existe vida, irmãos, sem Jesus Cristo. Glória a Deus. Quantos no mundo aí fora, procura alegria nas coisas deste mundo? Glória a Deus, vive uma vida vazia, uma vida sem objetivo, uma vida, irmãos, ao qual a todo momento fica tentando suprir essa necessidade, esse vazio dentro do coração, com as coisas mundanas, com as coisas deste mundo, com violência, com droga, glória a Deus, com prostituição, glória a Deus. Mas só Jesus Cristo, irmãos, nos dá vida, e nos dá vida em abundância. Não estou falando só de algo material, não, irmãos. Estou falando de uma vida cheia de graça na presença dEle, de uma vida alegre, uma vida feliz, com propósito, aleluia. Jesus Cristo, aleluia, nos dá essa vida na presença dEle, glória a Deus, aleluia. Eu vim para que tenha vida, e vida em abundância, irmãos, vida eterna, restaurada na presença do Senhor, glória a Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, glória a Jesus Cristo, aleluia. Isso, irmãos, conecta muito com Deus, aleluia. Eu vim, ninguém vai ao Pai senão por mim, glória a Jesus. Em Betel, glória a Jesus, Jacó viu ali a porta do céu, subindo, e anjos subindo e descendo através daquela escada. E nós vemos ali, irmãos, quando Jesus Cristo ali, ele tem um encontro ali com Natanael, glória a Deus, se cumprindo mais e mostrando, aleluia, para nós que Ele é o Betel. A palavra de Deus diz ali que quando ele tem encontro ali com Natanael, quando seu amigo leva ele ali para falar com Jesus Cristo, Jesus Cristo já conhecia, Natanael, ali surpreende Natanael ali falando que conhecia, que tinha visto ele ali debaixo da figueira, glória a Deus. E ali Natanael ali se surpreende e fala, não, verdadeiramente, é Cristo, glória a Jesus. Ele ali abre os olhos ali falando, verdadeiramente é o Messias, é o Salvador. E Jesus Cristo fala aqui, não se cumpre aqui a palavra de Deus, que Jesus Cristo é Betel. E ele falou, olha, vocês não vão ver só isso, vocês vão ver ali, sobre o Filho do Homem, anjos subindo e descendo, mostrando assim, olha, está vendo? Aquela Betel, aquele sonho que Jacó teve, aleluia, lá em Betel, eu sou esse sonho, eu sou Jesus Cristo, aleluia, eu sou o caminho, a porta, glória a Deus, do céu, Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia, meus irmãos. E devemos, aleluia, trazer Betel para a nossa vida, para a nossa família, glória a Jesus Cristo. Quantos lares, irmãos, hoje está destruída porque não tem Betel? Betel não chegou em muitos lares, lares destruídos, irmãos, lares que não tem mais alegria, glória a Deus, lares que não tem mais a presença do Senhor, glória a Jesus. Lares, irmãos, a qual não permitiu ainda que Jesus Cristo entrasse. Famílias que vieram para a casa do Senhor, aceitaram a Jesus Cristo, ergueram suas mãos, vêm para a igreja adorar, mas o lar não tem Betel, o lar não tem alegria, o lar não tem vida. Jesus Cristo, Betel, ainda não entrou dentro desse lar. Glória a Jesus, aleluia. Jesus é a escada, irmãos, aleluia, dentro do nosso lar também. Jesus que vai conectar também a nossa família ao Senhor. Como que tem sido, irmãos, a minha e a sua família? Será que nós deixamos para adorar a Deus somente aqui? Será que somos uma igreja somente aqui? Como é a gente dentro de casa? Será que nós estamos trazendo a igreja para dentro do nosso lar? Betel para dentro do nosso lar? Quantas famílias, irmãos, ao qual o pai não fala mais com o filho não fala mais com o pai, é aquela briga entre esposo e esposa, até cristãos, servos do Senhor.
Glória a Jesus. Não tem mais alegria. A família não senta mais para orar, para ler a palavra, não sentam mais para ter uma comunhão entre famílias ali sentada à mesa. Cada um pega seu prato, um vai para a sala, outro vai para a cozinha, pega o celular e tal. Não tem mais alegria dentro do lar. Glória a Jesus. Precisamos trazer Betel para dentro da nossa casa. Precisamos trazer, não querer Betel, Jesus Cristo, só para mim individualmente, mas trazer Betel para dentro do nosso lar. Eu quero, irmãos, eu sempre falo, converso com a minha esposa, com os meus filhos ali, eu quero, igual eu falei agora, que eles realmente tenham um compromisso com Deus, que queiram estar em casa e ler a palavra do Senhor, ouvir louvores, sabe ter, para poder ter essa comunhão, essa alegria dentro do lar. Irmãos, eu falei aqui esses dias, acho que foi na quinta-feira, eu não lembro, nós estávamos conversando aqui com os irmãos, e eu estava falando, né, que muitas das vezes até cristãos, né, só tem alegria dentro do lar se tiver visitante, se tiver visita, se tiver um parente, se tiver uma amiga, e todo mundo se reúne, todo mundo dá risada, brinca e tal. Mas quando só está a família, parece que não tem ninguém dentro de casa, não tem alegria. Não conversa, não para bater um papo, sabe? Nem que seja para assistir um filme ali, todo mundo junto naquela alegria, naquela união, porque não tem Betel. Porque onde Deus está, a bênção está. Onde Deus está, irmãos, tem alegria. Aleluia. E devemos pedir isso, sabe? Querer Betel dentro do nosso lar. Mas isso depende, irmãos, glória a Deus, de mim e de você como servos do Senhor. Aleluia. Jesus, irmãos, Ele liga pais e filhos. Aleluia. Liga pais e filhos ali, conecta filhos ali, pais, para voltar a ter um diálogo dentro de casa. Pais e filhos não conversam mais, não sentam mais. O filho, muitas das vezes, isso é preocupante. Às vezes gosta de conversar com um coleguinha, com um amigo, mas não conversa mais com os pais. E eu cobro tanto isso que você, meu filho, né, senta, conversa com o pai, vamos conversar, ter um diálogo ali. Mas isso eu preciso plantar dentro do coração dele. Nós precisamos plantar dentro do coração dos nossos filhos e mostrar que somos seus amigos. Aleluia. E quando Jesus Cristo entra, irmão, dentro do lar, Ele conecta pai e filho. Aleluia. Restaura casamentos. Quantos casamentos, irmãos, até dentro da casa do Senhor, destruídos, porque não tem Betel, porque não tem alegria. Jesus Cristo ainda não entrou dentro desse lar, até mesmo dentro de lar cristãos. Esposo e esposa não sentam mais para ler a Bíblia junto, para orar junto, dar as mãos ao vão orar, nem que seja deitado ali na cama, sabe? Então, né? A Bíblia não fala que você tem que ser só de joelhos ou em pé, deitado, não, está com o seu cônjuge ali, né? Vira um do lado do outro ali, coloque as mãos ali, nem que um durma primeiro, mas vamos orar junto. Vamos orar junto. O casal tem que estar unido. E às vezes querem ter união, o casal, querem que os filhos sejam unidos, mas não vê isso na vida dos pais. Os pais, tudo que fala, briga, discute. Como que os filhos vão estar unidos dentro de casa? Porque se pai e mãe não estão unidos, não vai ter uma família abençoada. A família não vai prosperar, a família não vai crescer, porque depende ali dos patriarcas, ali do pai, da mãe, ali, para ser reflexo para os filhos. Como que eu quero ter um diálogo com meu filho se eu não tenho um diálogo com a minha esposa? Porque meu casamento está acabado. Como que a esposa quer ter um diálogo com a filha ali se não tem um diálogo com o marido? Glória a Deus. Aleluia. Jesus cura feridas emocionais dentro de um lar. Jesus cura. Quando Jesus Cristo entra, irmãos, dentro do lar, toda ferida, toda mágoa vai embora com Ele. Sabe, Jesus Cristo tira. Jesus Cristo tira toda a angústia, toda a mágoa, tudo aquilo que ficou, sabe, que magoou, quando Jesus Cristo entra, irmãos, Jesus Cristo tira, aleluia, toda a confusão, toda a amargura. Pai,
Filho, eu já vi filho olhar e falar assim: eu odeio a minha mãe, odeio o meu pai. Quantos pais já pegaram o celular do filho e viu ali uma mensagem, a filha ou o filho falando com o amiguinho para a amiguinha que odeia o pai, que odeia a mãe, porque está magoado com alguma coisa que o pai falou, magoado com alguma coisa que a mãe falou. Glória a Jesus. E é tão triste isso, meus irmãos. Tem um lar cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de ódio. Pai tem mágoa do filho, filho tem mágoa do pai, mãe tem mágoa do esposo, esposo da esposa. Glória a Deus. Jesus traz perdão onde havia mágoa. Traz perdão. Glória a Deus. Eu não sei, irmãos, o que se passa nos lares das famílias, mas se não houver perdão dentro do lar, se não houver renúncia, sabe, não tem bênção. Isso não é um lar feliz. Quando não tem renúncia, quando um ali, às vezes é por coisa boba, às vezes é por coisa boba, sabe, o marido vira a cara para a esposa vira a cara para o marido, não dorme mais junto. Glória a Deus. Porque Betel não entrou dentro do lar? Porque não deixou Betel, irmão? Porque quando Betel entra, quando Jesus Cristo entra, glória a Deus, o lar é transformado. Glória a Deus. Porque sem Jesus, irmãos, o diálogo quebra, o amor esfria, e o lar vira um campo de batalha. A briga, a mulher querendo ser mais que o marido querendo ser mais que a mulher, e aquela briga, sabe como parece que não entende cada um o seu papel dentro do lar, né? Não sei se os irmãos lembram lá o primeiro encontro de casal da igreja que nós tivemos, que o tema foi, entendendo os papéis. Glória a Deus, né? Que é uma confusão dentro do lar. O marido não sabe o seu papel, e a mulher quer tomar o lugar do marido, e o marido o lugar da mulher, e aquela confusão, e não tem paz dentro de casa, não tem alegria. Glória a Deus. O marido fala com o filho, a esposa toma a frente, o esposo fala, a esposa toma a frente, e aquela coisa, o filho não sabe quem obedece, se obedece um ou outro, porque um coloca de castigo, o outro tira, porque não tem Betel, porque não entenderam o significado da família, porque não entendeu. E como vai ter um lar abençoado? Eu não estou falando financeiramente, meus irmãos, que tem tanto lar de gente rica aí destruída, que o filho tem de tudo, tem tudo, mas não tem amor, não tem alegria. O filho não tem amor do pai. O filho muitas das vezes não quer ganhar um celular novo, quer ganhar um abraço do pai, um beijo do pai. Às vezes a filha não quer ganhar um vestido novo, uma roupa nova, mas não quer atenção. E muitas das vezes não tem tido dentro do lar. Glória a Deus. Aleluia. E quantos lares cristãos, irmãos, desfeitos, porque não tem Betel? Glória a Deus. Porque um lar, irmãos, com Jesus tem paz mesmo na dificuldade. Mesmo na dificuldade ali, principalmente financeiramente, irmãos. Quantos lares destruídos por questão do financeiro? Quanto lar só tem alegria se todas as contas estiverem pagas, se não tiver faltando comida na mesa, se, sabe, tiver condições. Mas quando a adversidade entra, quando o problema financeiro, irmãos, financeiramente, sabe, o financeiro acaba com tanto casamento, meus irmãos. Quantos casamentos, se vocês saírem aí perguntando, pessoas que se separaram, muitas das vezes é por causa que quando vem o problema financeiro, não seguraram a onda ali, se separaram. Porque parecia que unia ali o casal era o dinheiro. E quando falta algo, um joga a culpa no outro, você que gastou mais, você que gastou menos, e aquela confusão, você que ganha pouco. Não tem, que é o momento ali dos dois sentarem, vamos, faltou dinheiro esse mês, vamos sentar, vamos ver por que faltou, onde que a gente pode ali segurar um pouquinho, essa conta pode pagar, essa não, não, para ter um lar abençoado. Precisa de diálogo, precisa de conversa, para passar por meio das adversidades. Glória a Deus. Quantos casais se separam quando vem a doença? E isso é tão triste, meus irmãos. É tão triste,
Você vê aí quantos casais separados por causa de enfermidade, porque muitas das vezes a enfermidade chega para o esposo ou para a esposa, o marido ou a esposa psicologicamente, sabe, não está preparado para passar por essa situação. Em vez de dar as mãos ali, os dois juntos, não, vamos passar por esse problema, seja o que for, vamos passar junto, não. Um larga o barco, vai embora, ou muitas vezes fica, mas maltratando, judiando. O que era para ser um momento ali de mostrar a alguns que verdadeiramente ama, mesmo na dificuldade, mesmo nas enfermidades, não, cata e parece que maltrata mais ainda. Que é o momento de estar junto ali, irmãos. É desesperador ver a esposa doente, é desesperador ver os filhos doentes. Sabe que eu sei que tem homens aqui de Deus, eu tenho certeza disso, e mulheres de Deus também. Deus sabe, a palavra do Senhor está sendo ministrada, está sendo gravada ali, alguém precisa ouvir isso, mas acontece isso mesmo, meus irmãos. No momento da angústia, da dificuldade, poxa, a gente vê, sabe, quando eu vi o Leandro ali levando as flores ali para a esposa ali no hospital quando ela teve alta, sabe, coisa linda, irmãos, de se ver, sabe, a irmã Lília ali preocupada com o nosso irmão Wellington, sabe, ali no hospital, sabe, poxa, quantas conversas tive com esse varão aqui, valoroso ali, quando o Joelma passou por um processo difícil, e a gente vê, irmãos, sabe, que aqui tem homens e mulheres realmente, que mesmo na dificuldade, sabe, estão ali com seus cônjuges ali, mas por aí, irmãos, quantos lares não estão assim? Eu já pude presenciar a esposa ali doente, e o marido ali, sabe, falando palavras ali que magoavam mais aquela pessoa, que em vez de, sabe, de querer ajudar ali, falando palavras, porque muitas vezes a esposa estava numa situação que não atendia mais ele ali sexualmente, e jogava na cara ali, e falava, em vez de ajudar ali, sabe, matou mais a mulher do que ajudou, por causa de palavras que falavam, férias, porque é esposo só na hora que atende suas necessidades, na hora que um não pode, ali na hora, não, porque ele briga e joga na cara. Irmãos, o que é isso? Somos servos do Senhor, somos cristãos. Não é só o que você prometeu lá no casamento, não, no dia do casamento, glória a Jesus, mas é o que Jesus Cristo ensina, de amar o próximo como a ti mesmo. Glória a Deus, o casal é um só, aleluia. Se eu sinto, a minha esposa sente também. Se ela sente, eu tenho que sentir também, porque nós somos uma carne só, meus irmãos. Somos um só, aleluia. Glória a Deus. Um lar com Jesus, irmãos, tem direção mesmo na crise. Aleluia. Não é casa bonita que atrai Deus, né? Não é uma casa bonita que atrai ao Senhor, mas é um coração quebrantado. Aonde, aleluia, a família tem corações quebrantados, aleluia, Jesus Cristo, Ele habita, meus irmãos. Jesus Cristo faz morada, Jesus Cristo transforma, glória a Deus. Quando Deus reina, meus irmãos, no coração, Ele reina no meio da família, aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus me impulsionou hoje, né, para estar ministrando essa palavra. Aí ontem, quando eu estava lendo ali, né, Deus me trouxe para mim estar voltando, né, essa história de Betel para a família. Porque, irmãos, né, se a família estiver de pé, né, a igreja do Senhor está de pé. Se a igreja, irmãos, estiver de pé ali, não há diabo, não há inimigo, né, pode se voltar contra a família. Glória a Deus. E a igreja do Senhor, irmãos, também é uma família. Nós somos uma família. Glória a Jesus. Somos o corpo de Cristo. Entendo, devemos, da mesma maneira, irmãos, que devemos estar em comunhão dentro do nosso lar, devemos estar em comunhão dentro da casa do Senhor também com nossos irmãos. Devemos amar o próximo como a ti mesmo. Devemos estar em comunhão com os irmãos, senão, da mesma maneira, irmãos, que uma família não vai para frente, a obra do Senhor também não cresce.
e devemos estar juntos na presença do Senhor, fazendo o querer e a vontade dEle, mesmo que muitas das vezes, irmãos, não, mas devemos sentar, conversar, sabe, não deixar muitas das vezes mágoa, angústia enraizar, porque depois que enraiza, meus irmãos, só Deus para tirar. Glória a Deus. Que você, irmãos, possa ficar com essa palavra, aleluia, e que Betel possa ser presente na minha vida, na sua vida, dentro do seu lar, dentro da igreja do Senhor, amém? E as palmas que louvem ao nosso Deus Todo-Poderoso, que é digno de honra, de glória